Olá a todos, espero que estejam bem. Eu estou gravando novamente esse vídeo porque o último tinha ficado com 50 minutos, porque eu divago demais, então eu vou ser um pouco mais rápido nesse aqui. Então na última aula a gente falou sobre linhas, né, são riscos, né? E agora a gente vai falar sobre formas. Formas são uniões de riscos, né? Vários riscos fazem uma forma. A gente aprende isso logo no começo em matemática. Então a gente tem, né, as nossas formas básicas geométricas, né, o quadrado, retângulo, triângulo, círculo. Eu não sei o nome disso. Pode ser trapézio, pode não ser. Deixa eu pensar. Essa forma aqui que eu gosto de chamar de diamante, mas com certeza é só preguiça, deve ter um nome que eu nunca pesquisei. Que parece um quadrado meio de lado. Aí tem esse círculo achatado aqui, que também é utilizado bastante. Todas essas aqui são formas, né, básicas que a gente enxerga nos desenhos. Qual a importância de você estudar essas formas? A palavra-chave para as formas, né, do porquê que você usa ela, é para simplificação. Eu percebi que no último vídeo eu falei enquanto escrevi, eu cortei metade da palavra. Então, é simplificação. Porque você utiliza essas formas para você agilizar o seu processo, para você conseguir compreender mais rápido e processar mais rápido uma informação visual. Eu vou dar o exemplo que eu tinha dado da última vez. Na última vez, no último vídeo, tá? Com cogumelo. Vou pegar o mesmo desenho, o mesmo cogumelo, e não vou cometer os mesmos erros de me alongar tanto. Então é muito importante você utilizar essas formas básicas, né? Essas formas aqui geométricas que representam planos para você simplificar a informação visual. Fazer esse desenho fazer esse cogumelo, às vezes, né, por mais que um cogumelo seja uma forma simples, ela pode ser um pouco complicada, né, de você acertar o ângulo, quem está enxergando e tudo mais, né? Tem toda a questão da linha de visão, né, enxergar de baixo, enxergar de cima, mas você pode simplificar tudo isso, né, e facilitar a sua vida simplificando em formas básicas, né? Você pega esse cogumelo, então, e simplifica em formas básicas. Eu não sei o nome dessa forma. Aqui. Essa mesma forma. Aqui assim. E um retângulo. Aqui. Pronto. Você tem essa forma. Você simplificou, né? Você desmontou. Eu estou traduzindo direto do inglês os termos que eles utilizam, né? Mas você simplificou e desmontou a sua forma em formas simples, geométricas. Existem dois tipos de formas, né? Existem as formas geométricas, né? Essas aqui. Existem as formas orgânicas. Formas geométricas são formas que são simétricas em sua maioria, né? Sempre tem as que quebram a exceção. Mas são formas simétricas que, se você dividir no meio, elas possuem dois lados iguais, né? Certo? Em sua maioria, elas seguem esse padrão de elas serem, né, simétricas. Formas orgânicas, elas não são simétricas. Por exemplo, se tu pegar uma árvore, né, com seu caule, né, se você pegar ela e simplesmente dividir no meio, você vai ver que não são partes iguais.
né? A gente não consegue duas partes simétricas. E é por isso que isso aqui é uma forma orgânica. O único problema das formas orgânicas é que elas são complexas, né? Elas têm várias curvas e várias linhas e tudo mais. Então, quando você tem que fazer análise, né, a informação visual para fazer um desenho de uma forma orgânica, é muita informação para o seu cérebro processar, calcular ângulo, calcular isso, calcular aquilo. Você faz essa simplificação, você utiliza essas formas básicas, né, para você entender melhor. Eu vou apagar esse layer, né? Eu vou fazer o desenho então desse cogumelo ali que eu fiz de maneira rápida. Não vou tomar o mesmo tempo que eu tomei na última gravação. Então tá. Eu não vou usar referência, né? Eu vou só fazer por cima. A gente sabe que o cogumelo ele tem a parte de cima. Deixa eu criar uma nova layer. O chapeuzinho dele não é reto, né? É uma forma orgânica, né? Então ele é arredondadinho em cima aqui. Aqui ele também. A gente tá vendo ele mais a parte de cima, né? Então ele é mais arredondado aqui. Certo? Aqui ele tem ele tá com o ângulo sendo visto de baixo. Então. E novamente, né? O chapeuzinho dele é orgânico, então ele é arredondado. O caule dele era mais fino em cima, aí ele ficava mais grosso no meio e ficava fininho embaixo de novo. Essa é uma característica desse cogumelo. Então tá. Fiz essa simplificação, né, dessa forma. E tá aí. Se eu apagar essa layer, a gente já tem dois cogumelinhos aí, né, bonitinhos. Que a gente pode trabalhar melhor, trabalhar os detalhes melhor, olhar melhor as referências e tudo mais. Mas a gente tem aí o nosso cogumelo que a gente tinha ali no... Aqui é a parte de baixo. Que a gente tinha no exemplo anterior. Aí você pode falar, você riscou por cima, você fez tracing. Sim, eu fiz tracing para acelerar o vídeo. Mas uma coisa muito importante que eu vou falar numa próxima aula de como usar as referências envolve formas básicas também. É muito complicado você desenhar um desenho, né, não adivinha, né? Tipo, nossa, eu acho que esse chapéu desse cogumelo é mais ou menos desse tamanho. E eu acho que ele tá mais ou menos nesse ângulo, essa curva aqui. Isso é complicado. A gente não é uma impressora, a gente não é nada uma impressora para fazer cópias idênticas e exatas, né? Então fazer esses cálculos mentais é muito complicado. Uma maneira que você pode fazer para você trabalhar melhor as referências é utilizando formas geométricas, né? Essas formas aqui em cima. Opa, deixa eu apagar aqui. Apaguei errado. Beleza. Essas formas geométricas aqui em cima, para você fazer algo que eu chamo de referência de constelação, deve ter outro nome, mas esse foi o nome que eu inventei, para você fazer o cálculo do espaço negativo. O que é o espaço negativo? O espaço negativo é o espaço entre as formas, né? Ou formas que você não desenha. Por exemplo, um espaço negativo que tem entre esse cogumelo é esse aqui, né? Isso aqui, né? Entre os dois caules, aí tem isso aqui. Isso aqui é um espaço negativo. Para que serve o espaço negativo, horas? Por que você está querendo me falar isso? Porque serve para você acertar o tamanho dos objetos, o ângulo dos objetos, né? Então você pode simplificar esse espaço negativo como um enorme de um triângulo. Aqui, ó, né? Um triângulo. Pronto. Para que serve isso? Ué, para você usar a referência melhor.
fazendo confusão de layer. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Então vamos lá, vou fazer o exemplo do cogumelo, usando as nossas formas, né? Você seleciona então um tamanho para esse chapeuzinho do cogumelo e você seleciona o tamanho do... Vou tentar seguir essa minha própria linha aqui, tá? Tá, eu não vou... Senão o vídeo vai ficar enorme de novo. Tá, eu fiz esse chapéu aqui. E daí usando essas formas... Esse espaço negativo, esse triângulo aqui do espaço negativo, eu consigo saber, ó, se eu fazer esse triângulo aqui, ó, né? Eu preciso desenhar sempre isso? Não. Isso aqui é algo que você vai, conforme você vai aprendendo, isso vai ficando na sua cabeça automaticamente. Então eu fiz esse espaço negativo que existe aqui. Então eu sei que o caule do outro é aqui, ó, né? Então eu consigo ter novas grades, novos objetos para me auxiliar a fazer um desenho mais próximo, né, da referência. Aí você tem que prestar atenção, tipo, no ângulo dessa, né, na linha, né, qual o ângulo dessa linha e etc, para você fazer um desenho, né, no ângulo certo, com a linha do horizonte certa, porque você não precisa sempre pensar onde está a linha de visão. Nossa, você não precisa. Se você seguir essas linhas aqui, o espaço negativo, pensar no espaço negativo entre as formas, você analisar as formas, você analisar principalmente os ângulos das linhas, você vai fazer um desenho que, olha só, cumpre o papel de passar a informação, né, que você quer. Por exemplo, eu tenho certeza que se eu colocar o meu desenho, o desenho do meu cogumelo em cima desse aqui, não vai ficar perfeito, mas que nem eu disse, a gente não é uma copiadora, uma impressora, a gente não vai fazer nada perfeito, né? Só de olhar aqui eu já sei que isso aqui tá um pouco errado, né? Esse espaço aqui tá um pouquinho errado, isso aqui podia ser um pouco mais pra cá, mas enfim, não quero tomar mais muito tempo, eu jogo isso aqui em cima, opa, vou mesclar todos os layers, eu vou jogar essa forma que eu desenhei em cima desse outro cogumelo aqui e fazendo análise dos ângulos muito rápido, a gente tem, né, esse desenho aqui. E daí você pode dizer, ah, não tá parecido, não tá igual. Tem razão, mas daí vai de você, se você quer fazer exatamente igual ou não. Eu recomendo que agora no começo vocês realmente façam o mais próximo possível, né? E vocês vão se corrigindo, né? E vocês façam com mais calma, principalmente, né? Porque no outro vídeo eu fiz com calma e demorou 1 hora. Nesse vídeo eu não quero que demore 1 hora. Eu vou fazer... acho que a partir da próxima aula eu vou falar sobre volume. Então, lá pela 6ª aula eu vou fazer um processo de um desenho do começo ao fim, explicando o que eu estou pensando e por que eu estou fazendo, e falando e retomando os fundamentos. E ele vai ser acelerado em várias partes. Então, vai ter um desenho que vai demorar bastante tempo. Vou começar uma ilustração e vou terminar. E não vai demorar 3 horas, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu só quero falar para vocês e mostrar a importância das formas geométricas, de você fazer elas direitinho e você analisar elas direito. E como eu disse, o espaço negativo você não desenha, né? São formas que você não representa, mas elas ainda estão ali no desenho, tá?
Por que que eu chamo, né? Mas por que que eu chamo de constelação? Porque você liga pontos de interesse no desenho, né? Por exemplo, você leva em consideração aonde termina o cogumelo, né? Tá vendo? Ele termina aqui. Ele termina aqui. É mais ou menos a metade desse aqui. Então é mais ou menos a metade daqui. Tem essa ponta com essa ponta aqui, né? Ele forma tal ângulo de... Essa reta forma tal ângulo, né? Forma um triângulo de tal ângulo. Então esse triângulo de tal ângulo tem que estar aqui também. E é por isso que é constelação, né? Porque uma constelação são várias estrelas conectando, fazendo, né? Uma forma, né? E é por isso que eu chamo de constelação, né? É a maneira de você fazer o cálculo de espaço negativo para você ser bem fidedigno à sua referência. Para você ser bem assertivo. Então, as formas são importantes para a simplificação da informação visual e são importantes para você melhorar o seu entendimento espaçual, né, dentro do desenho, que é algo bem complicado de você fazer e de você aprender, porque se você vai processar uma imagem, né, mais complexa como uma planta, por exemplo, eu tinha feito desenho dessa planta, mas eu não vou repetir porque senão vai ficar enorme o vídeo. Mas se você vai fazer o desenho dessa planta, é muito complexo. Eu já fiz isso. Todo mundo faz isso no começo. Que é ficar pensando no ângulo exato quando vai desenhar. E meu Deus. E daí ela vem pra cá, ela vem pra lá, ela vem pra cima, ela vem pra baixo. Isso é muito complicado, é muito complexo. É muito mais fácil você compactar essa imagem, toda essa informação em forma simples. Assim. É muito mais simples para você raciocinar e futuramente, quando eu ensinar a vocês, falar um pouco mais sobre isso, você modificar, você inverter essas formas, né? Você pode imaginar isso como um shield, né? Um escudo, né? Um brasão, talvez. Porque quando você simplifica nessas formas básicas aqui, você, futuramente, quando aprender volume e entender melhor volumetria, se você quiser, você pode movimentar essa folha aqui em outro ângulo, porque você simplificou ela nesse brasão. Você tem esse brasão aqui, né? Essa forma aqui. Ok, se eu movimentar essa folha mais para lá, esse pedaço aqui vai aparecer menos, né? Enquanto o outro pedaço vai aparecer mais, certo? Então, se eu quiser, sei lá, olhar de outro ângulo, sei lá, quero olhar mais de baixo, por exemplo, sabe? Se eu olhar mais de baixo, essa forma aqui vai ficar na parte de baixo, vai ser mais vista, né? Enquanto a parte de cima vai ser menos vista. Fica difícil de eu desenhar cima e baixo, porque a gente está lidando com formas de duas dimensões, né? Então fica um pouco complicado de você imaginar que isso aqui está sendo de baixo. Mas vocês entenderam a ideia. Quando você simplifica em forma simples, você modificar elas conforme você quer se torna mais fácil. Então, formas simplificam e facilitam a sua vida. Desenhos são demorados, pintura é demorada. Se você puder fazer qualquer coisa para reduzir o tempo do seu processo, melhor. Se você gastar 10 minutos fazendo isso aqui, simplificando o seu desenho, simplificando em forma simples, em triângulos, retângulos, meia-luas, vai salvar às vezes um desenho inteiro, porque muitas vezes você só percebe que as formas estão erradas depois, muito longo, quando você já perdeu várias horas, muitas vezes durante a pintura,
Aí fica meio estranho o desenho, vocês ficam meio chateados, fica meio zoado, você já dá aquela desanimada, acaba desistindo de desenhar, acha que você não é feito para desenhar. Então, salve 10 minutos fazendo essa análise, né? Pensando no que você está desenhando, analisando as formas que você está desenhando antes de desenhar, porque o desenho começa antes de você colocar a mão no papel. O desenho começa antes, começa no momento de você analisar a sua referência. E como eu disse na primeira aula, não desenhe sem referência. Por exemplo, para desenhar, rapidinho antes de terminar, né, para não prolongar demais. Se você vai desenhar essa planta, é muito mais fácil você fazer esse escudo, seguindo esse ângulo que eu fiz ali. Assim. E daí, transformando numa forma orgânica, né, que eu falei, que não são formas simétricas, não são formas tão perfeitas, né? Você analisar, então, ok, então essa bolinha aqui, né, é mais ou menos no meio da planta. Então eu vou colocar mais ou menos no meio da planta essa bolinha. Ok, então a gente tem esse triângulo, né? A gente tem esse espaço negativo aqui, né? Que é tipo um triângulo, né? Então ele é mais ou menos desse tamanho. Ok, eu vou fazer esse... Ele vem até mais ou menos aqui. Então eu vou fazer esse espaço negativo aqui. É muito mais fácil você fazer isso. Aí você vê que tem esse espaço negativo aqui. Então você coloca esse espaço negativo aqui. Tem um espaço negativo aqui. Eu não vou fazer muito, não vou demorar muito, mas vocês estão entendendo a ideia por trás? Então é muito mais fácil vocês pensarem assim, e depois vocês derem a forma orgânica, né? Vocês irem ajustando, do que você fazer o desenho sem guia nenhum, só, meu Deus, eu acho que é assim, aí tem isso aqui, aí vem pra cá, aí ele vem aqui, ela gira, ela entra pra dentro, entendeu? Porque aqui você não tem guia nenhum, aqui você está desenhando no escuro, sabe? É como se você tentar dirigir, andar na sua casa com a luz apagada. Você não, se for a sua casa, você consegue. Se for uma casa que você não conhece, você não consegue. Certo? Então, você precisa fazer essas linhas guias e essas análises aqui no começo, até você decorar e aprender a andar no escuro depois na sua própria casa. Minha analogia foi uma droga, mas vocês entenderam a ideia por trás, espero. Vocês precisam fazer isso agora para depois vocês puderem ficar vocês vão trabalhar assim no começo manualmente, para depois fluir de uma maneira mais natural, sem precisar dessas linhas guia. Mas eu conheço muita gente que é profissional e que ainda usa essas linhas, e é perfeito, é excelente, te poupa muito velocidade, muito trabalho, é um salvador, um divisor de águas, na verdade, isso aqui, tá? Se vocês conseguirem se acostumar e fazer isso sempre, melhor para vocês, salva muito tempo. Então, o encontro de hoje foi isso, falando um pouco sobre formas, por que você usa a forma, então dando aquela retomada, é para simplificação, é para simplificar a informação visual, para você poder modificar ela se você quiser. Voltando para o cogumelo, rapidinho. Por que você precisa entender, simplificar a forma? Porque se eu quisesse modificar esse cogumelo, eu poderia. Tá vendo que tem esse ângulo aqui, né? Essa forma, ela possui esse ângulo aqui, na ponta do chapéu. Se você entende forma, você pode modificar. Ok, eu quero enxergar menos ainda. Eu quero deixar que esse cogumelo esteja sendo visto mais de baixo ainda. Você pode, porque você entende como funcionam as formas. Você sabe manipular elas. Pronto. Você pode
modificar muito facilmente um desenho. Pronto. Por eu estar enxergando mais aqui embaixo, né, eu vou estar enxergando menos ali em cima. Por quê? Isso vai ser na aula de volumetria. Mas eu só tô querendo dar esse mini spoiler, porque é importante você aprender essas formas básicas no começo, que é meio chato. Eu sei que é muito comum você negligenciar e achar que, vou ficar desenhando triângulo, vou ficar desenhando círculo, quadrado. Não vai me ajudar muito. Sei lá, é coisa de criança. Cara, não subestima isso. Não faz isso. Treina isso. Realmente treina. Coloca no papel e você vai ver. Abre novos horizontes. Porque eu já fui essa pessoa que eu ainda odeio, tá? Sincero, eu ainda odeio fazer forma simples. Mas você, com o tempo, você aprende a dar valor. Porque dá resultado. Dá resultado absurdo. Não vou, uma aula mais pra frente eu vou mostrar os desenhos que eu fazia antes de eu começar a estudar os fundamentos e depois. Isso aconteceu em 1 ano e pouco e é um resultado bem significativo. Então, peguem peguem objetos mais complexos. Plantas, não peguem frutos. Frutos geralmente são redondos porque eles são armazenamento de nutrientes para as árvores, para as plantas. Portanto, eles têm formas circulares por estratégia da natureza. Então, evitem frutos, procurem principalmente plantas e procurem essas formas, simplifiquem elas em formas básicas e procurem, né, para vocês acertarem o tamanho, assim, os ângulos, os espaços negativos e simplifiquem os espaços negativos em formas básicas também. Ok? É isso o encontro de hoje. Eu espero que tenha dado 20 minutos ou menos e não 50 minutos que nem da última vez. Certinho? Espero que fiquem bem, se cuidem e até a próxima.